Todos bem? Vocês estão bem mesmo, irmão? Então fica de pé no seu lugar que eu quero orar pela sua vida. Estica essas canelas aí. Amém? Você que pode, dê a mão a essa pessoa que está do seu lado aí, por favor. Com todo o respeito do mundo. Pede ele licença. Caso você não conhecer, aproveita e já até se apresenta para ela. Fala, meu irmão, meu nome é fulano. Vou segurar na sua mão aqui com muito carinho, com muito amor. Amém? Já deu um sorriso para ele aí? Dá um sorriso para ele. Eu quero ver se você não vai rir. Irmão, sorriso contagia. Não tem como não, irmão. Você olhou para a pessoa, pode estar com a cara mais marrenta. Escancara as canjicas para ela e me fala aí se ela não vai sorrir. Tem como dar errado não. Tenta segurar aí. Não, Arla, já riu já. Brincadeira. Segura aí, deixa eu te ajudar, irmã. Segura aí. Vamos na união, nós dois aqui, ó. Ó. Ah, trem. A união não faz só açúcar não, tá vendo? Isso aí, glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida em nome de Jesus nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos nessa noite no teu nome. Senhor, cada pessoa aqui saiu da sua casa, saiu do seu lar, com uma intenção no seu coração, que foi prestar um culto para o Senhor. E eu sei, ó Deus, que o Senhor recebeu, Pai. Eu sei que o Senhor viu a intenção do coração de cada pessoa que adentrou aqui nessa noite. Então, Senhor, nessa noite o que eu peço a Ti, ó Pai, como foi entoado aqui numa canção, há poder no nome de Jesus, e é sobre esse poder que nós estamos aqui nessa noite, de um Cristo ressurreto, não de um Cristo que está morto. Então, Senhor, nessa noite eu te peço, todo mal, todo levante, toda ação do inimigo que tem tentado tirar a alegria, que tem tentado sugar as forças, que tem tentado tirar aqui, meu Pai, seja o que for que nós viemos dessa noite aqui para receber, que nessa hora, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra, e nós aqui agora, unidos como membros desse corpo, a qual o Senhor é o cabeça, que nessa hora, aquele que está fraco venha ser fortalecido, aquele que está cansado venha ser renovado, aquele que está abatido de espírito venha ser avivado nessa noite, e em nome do Senhor Jesus, que venha ser disperso toda nuvem, todo o céu de bronze, e que os céus se abram sobre este lugar, e que a tua glória, e que o teu poder, e que o teu Espírito Santo encha, inunda a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, porque nós estamos aqui para adorar e bendizer ao teu santo nome, Jesus. Então, nenhum mal, nada do inimigo tem poder e autoridade sobre a igreja de Cristo Jesus, e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra essa igreja, contra esse povo. Então, diabo, eu te dou um recadinho aqui nessa noite, que você já sabe, você perdeu, porque que existem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nessa noite, você que veio aqui para adorar Jesus, joga essa mão pro alto, glorifica e aplauda o nome dele nessa noite. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Pode se assentar no seu lugar aí, meu irmão. Aleluia. Irmãos, não reparem a minha voz. E desde o início da semana eu venho passando muito mal, e para variar ainda tive dengue. Um negocinho chato, terrível, hein? Que arrebenta a gente. Mas graças a Deus estamos aqui para a glória e louvor do nosso Senhor. Então, não repare a minha voz, não, tá meio fã ainda, mas dá para levar, tá? Estamos aqui mais uma vez, nessa noite, né? Unidos aqui, para participarmos da ceia do Senhor. O nome já é bem sugestivo, né? Já deixa bem claro. A ceia, ela não é minha, a ceia, ela não é sua, nós somos participantes. A ceia, ela é do Senhor. Então, eu quero aqui nessa noite trazer aqui uma palavra, para logo em seguida nós estarmos aqui participando
tá? Desse momento tão importante, tão maravilhoso nas nossas vidas, né? Aquele que entende qual é o objetivo, qual é o propósito da ceia, não tem como não entender que é algo poderoso, algo que vem do próprio Deus. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, fique muito tranquilo, você é convidado a você fazer parte, a participar dessa mesa, dessa ceia, porque ela é do Senhor. Claro que nós temos algumas observações a fazer, não minhas, não desse irmão do lado, mas do próprio Deus, mas se atentando, se observando a cada uma delas, você é livre para você poder participar da ceia do Senhor. Lembrando que a ceia, ela não é sobre você ser perfeito, mas sobre você ter um coração sincero diante de Deus. Então a ceia, ela não é para pessoas perfeitas, até mesmo porque se tiver alguém aqui que se enquadra nesse contexto de perfeição, a ceia, ela não é para mim, ela não é para você. Nós não somos perfeitos, nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações e que carecemos e dependemos da misericórdia de Cristo Jesus. Então, vamos lá. Irmãos, a ceia, ela não é apenas um ritual. A ceia, ela é muito mais do que isso. A ceia, ela é um memorial vivo, verdadeiro. Um memorial no qual nós temos a convicção, a certeza de todas as vezes que nós vemos aqui, algumas coisas vêm à minha memória, vêm à sua memória. E quando eu disse que a ceia não é apenas um ritual, porque infelizmente, às vezes tem muitas pessoas tratado a ceia como um ritual. Aquele que eu venho e cumpro, aquele que eu venho e faço e nada mais além do que isso. Não, a ceia, ela é um memorial, e o interessante é que geralmente quando você vai se deparar com um memorial, você vai ver memoriais que eles fazem, que eles realizam para lembrar de algo ou de alguém. E na sua maioria de alguém que já não existe mais, alguém que já morreu. Se você for olhar em alguns lugares que aconteceu algumas coisas, você vai ver memorial lá de homens ou de mulheres ou de algo que ali só para trazer na memória das pessoas, para elas aguçarem para conhecer a história. Mas na sua maioria vai carregar ali morte mesmo, não tem mais aquela pessoa. Então você vai ver aquele memorial às vezes de uma estátua, de alguém que fez algo, fez um ato que ficou marcado ali. Então nós vemos que na maioria das vezes esse memorial, ele é feito com essa intenção, com essa finalidade, preservar a memória de alguém ou de algo que foi fundamental na história ou na vida. Mas aí nós vamos ver, quando vamos nos deparar com o memorial que nós temos aqui na igreja, particularmente nós fazemos uma vez por mês, e o mais lindo e o mais maravilhoso de tudo é que nós estamos diante de um memorial para trazer a minha e a sua memória, mas não de um Jesus que está crucificado, de um Jesus que está morto, mas de um Jesus que está vivo e reinando com todo o poder e com toda a autoridade, aleluia. Então olha para você ver que coisa mais linda. Então é muito mais do que um ritual. Então quando nós entendemos isso, quando nós chegamos a esse pleno entendimento do que de fato é o que nós fazemos nesse dia, nesse momento, o quão relevante e o quão poderoso ele é e pode mudar e transformar a minha vida e mudar a sua vida. Então nessa noite eu quero falar com vocês aqui um pouquinho o porquê eu ceio. Verdade é que todas as vezes aqui é explicado a ceia do Senhor, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. E fazemos isso pautado na palavra de Deus, que é a instrução que nós temos, e nós somos uma igreja bíblica, então nós falamos da palavra de Deus, não do que eu acho, não do que eu penso. E diga-se de passagem, se a ceia fosse um momento que fosse feito por nós, no seguinte, de nós escolhermos quem ceava ou quem não ceava, acredito que a gente ia ter muita confusão, muita discordância. Concordam comigo, irmãos? Mas ainda bem que Jesus, que é aquele que rege, aquele que nos deixou as diretrizes de como deve ser feita a sua ceia. Então, por que eu devo ceiar? Primeiro ponto para mim e para você aqui que eu quero compartilhar nessa noite porque foi uma ordenança de Jesus. Fala comigo, porque foi uma ordenança de Jesus. Então, o primeiro ponto para mim e você ceiar é porque foi uma ordenança, foi algo pelo próprio Jesus que ele instituiu. Está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Que Jesus ali com os seus discípulos na ceia, eu falei isso no culto da Páscoa, sobre quando Jesus veio, ressignificou a ceia, né? Que agora não mais daquele formato que você tinha que pegar um cordeiro, ou pegar aquele cordeiro puro, fazer todo aquele sacrifício, não. Agora Jesus veio e ressignificou a ceia, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo.
Então a ceia foi algo que foi instituído pelo próprio Jesus. Então eu devo ceiar porque é uma ordenância de Cristo. Então, irmãos, nós vamos ver que na palavra ele vai nos mostrar. Para mim e para você que decidimos seguir a Jesus, para mim e para você que estamos querendo ter um compromisso com Cristo, para mim e para você que desejamos, para mim e para você que tomamos a decisão, porque isso é muito importante salientar sobre tomar uma decisão. Ninguém que está aqui é obrigado a ceiar. Ninguém que está aqui você vai cear porque tem alguém que te obrigando, ou alguém olhando para você de cara feia caso você não cear. Isso se baseia em uma decisão. Mas eu preciso falar para você que decidiu seguir a Jesus, você que professa a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a ceia para você não é opcional. A ceia para você não é você chegar aqui, hoje eu ceio, hoje eu não vou ceiar. Não, para você que decidiu. Pastor, como assim? Deixa eu dizer algo para você. Quero me explicar. Se você entrar, e eu vou pegar aqui esse exemplo aqui, que fica mais fácil para a gente simplificar. Se você chegou e decidiu entrar em uma empresa, toda empresa existe as suas diretrizes, existem as suas regras, existe ali uma direção, existe ali uma ordem. Então logo se você chegou até ali e você decidiu fazer parte daquele grupo de colaboradores ali, você aceitou tudo aquilo ali que está imposto dentro daquela empresa. Sim ou não, irmãos? Então tão logo se tem lá, o horário do café é de 8 às 9. Então, não, eu quero tomar café 10 horas da manhã. O que é que vai acontecer com você? Lata, rua. Pronto, acabou. Você desobedeceu. Para você não é opcional você obedecer essas coisas. Se você aceitou, se você viu ali, entendeu e aceitou, meu irmão, você tem que cumprir. Então, para mim e para você, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e ingressamos na nossa caminhada de fé, a ceia para mim e para você, ela não é opcional. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, coloca para mim, por favor. Lucas 9, 23. Nós vamos ver aqui, eu peguei isso aqui como exemplo para mim e para você, quando eu disse que é feito um convite, que Cristo faz para mim, que Cristo faz para cada um de nós. Então, a partir do momento que o convite é feito, se você aceitou, está chancelado, então você tem que cumprir aquilo que rege aquele comando do qual você está debaixo, a qual você está sendo ordenado. Então aqui, Jesus ele dizia assim, a todos, se alguém quer, você não é obrigado, você não vai ser levado à força. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele, para aqueles que querem seguir, para aqueles que querem fazer parte da grande comitiva, daqueles que querem professar que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, e fazer parte desse contexto do cristianismo verdadeiro, do evangelho verdadeiro, então existem coisas aqui que nós precisamos seguir, que nós precisamos observar, e uma delas que Cristo nos deixou é a ceia, porque todas as vezes que nós participamos, nós estamos declarando algo, e nós vamos ver aqui no texto, e o que mais entristece o meu coração, o que mais às vezes eu fico observando, como eu disse, Jesus ele fez um convite dizendo, aquele que quiser, negue-se a si mesmo. Mas quando nós nos deparamos com esse negue-se a si mesmo, e é aí que há a maior resistência, porque não é fácil você negar as suas vontades. Não é fácil você negar, a verdade não é fácil você negar, às vezes você está na sua casa lá agora deitado, assistindo uma televisão, nada te desabona disso, mas você decidiu negar a si mesmo, a sua vontade, e vir até o culto aqui hoje, e estar unido com esse irmão lindo, maravilhoso que está do seu lado, para que todos nós pudéssemos participar daquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então negar a si mesmo não é fácil. Negar a si mesmo não é algo que você faz no estralar de dedos, não é, eu falo por mim mesmo, não é fácil você negar a si mesmo, mas Jesus ele fez o convite, olha, vocês não estão sendo enganados, você que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, se assumiu o compromisso, então tem que honrar. O que eu quero dizer infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes ainda têm levado a ceia do Senhor, o congregar, como um rito, não querem estar inserido num ambiente como esse aqui, não querem estar inserido aqui numa comunidade de fé, tendo em vista que Jesus deixou bem claro para nós que nós não viéssemos deixar de congregar como de costume de muitos.
porque vem se aproximando aquele dia. Que dia que é esse? A volta de Jesus. Então, infelizmente, da mesma forma a ceia do Senhor. E aqui só de passar um olhar aqui, rapidamente, eu posso aqui enumerar aqui vários irmãos, e eu não sei o porquê, depois eu vou procurar saber por que hoje não estão aqui. Se por algum motivo for caso de doença, os diáconos estão autorizados, e eles vão levar a ceia lá na casa deles, eles vão ceiar. Agora, irmãos, se não tiver uma explicação plausível, não vieram porque não quiseram vir, aí infelizmente já mostraram qual foi a sua decisão. Então, irmãos, muito me preocupa, porque as pessoas têm tratado isso como um ritual. Que às vezes tem pessoas que ficam o mês inteiro sem pisar os pés aqui na igreja. E aí quando é nesse dia, pega e vem, tudo bem, é direito seu. Mas eu quero dizer para você que dependendo da sua mentalidade, se você entendeu que isso aqui é para você vir, e às vezes você vem participar por causa de medo, você ainda não entendeu, ou se às vezes vem e participa no automático, então é o seguinte, melhor comprar um pão, melhor pegar um suco e participar em casa, não precisa de estar aqui. Sabe por quê, irmãos? É muito mais profundo, é muito mais além do que aquilo que nós imaginamos, porque às vezes as pessoas elas não querem estar no contexto também de comunhão, sendo-se que a ceia, na sua totalidade, ela é comunhão. Ela foi instituída no meio da comunhão, mesmo se que havia um traidor na mesa, mas o pão foi servido, o suco foi servido, a verdade foi anunciada. Então, irmãos, as pessoas infelizmente elas têm desprezado, elas têm deixado de lado essa questão e têm visto como um ritual ou como algo que ela fala, não, esse mês eu tenho que ir lá, porque se eu não for, meu Deus, ainda não entendeu e precisa urgentemente ter a sua mente renovada e entender por que ela precisa cear. Então, o primeiro ponto que nós falamos é porque foi uma ordenança de Jesus e nós vimos que aquele que quiser, ele precisa negar a si mesmo. Outro ponto importantíssimo, porque eu devo participar da ceia do Senhor. Coloca para mim João 6,52, se eu não me engano. João 6,52. Estava lendo ontem de noite. João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Passa, por favor. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou em algumas traduções vai estar, quem não comer, não beber, não vai ter parte comigo. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, quando as pessoas, e hoje não é muito difícil de se ver, como eu disse anteriormente, delas não participarem daquilo que representa o corpo, representa o sangue, elas estão sinalizando algo, elas estão passando uma leitura, elas estão passando uma resposta, elas estão dizendo, eu não faço parte, eu entendo que eu não tenho que, eu não participo, e Jesus ele deixa bem claro, aquele que não comer, aquele que não beber, não tem parte comigo, mas em contrapartida, aquele que come, aquele que bebe, no último dia, eu ressuscitarei, e estará comigo na eternidade. Então, irmãos, porque é uma ordenança de Jesus, porque eu preciso negar a mim mesmo, e para mim que decidi negar a mim mesmo e seguir a Jesus, não é opcional, ou eu aceito, ou eu faço, ou eu arcarei com as consequências, é assim que funciona, simples assim, não tem muito segredo. Então, irmãos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, no qual muitas pessoas têm rejeitado e têm entendido que não tem problema, que elas não vão ter consequências, simplesmente elas estão dizendo assim, irmãos, fato é, misericórdia, graça, foi o que Jesus conquistou para mim e para cada um de vocês. Nós não pagamos por ser salvo. Você ceiar não quer dizer que você está fazendo aqui, eu estou sendo salvo porque eu ceiei. Não, você está ceando porque você entendeu que Cristo te salvou, e você faz isso aqui todas as vezes em memória dele, sinalizando, dizendo, estou te esperando voltar, Jesus, para me buscar. Então, irmãos, quando nós vemos pessoas aí que não estão aderindo, ou estão deixando de lado esse ato, é muito triste, e a minha oração nesses dias é que Jesus aqueça o coração delas, que elas despertem, alinhe as suas vidas, alinhe o seu coração, e volte para Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes tem pessoas que hoje não estão vindo na igreja, e algumas você vai conversar, ela fala assim, não vou naquela igreja porque eu não gosto dos pastores. Irmãos, eu não estou falando aqui de dodóis não, porque quem me conhece sabe que comigo não tem dessas coisas. Simples assim. Mas às vezes eu falo, se você está nesse lugar, você não quer estar debaixo da direção de Deus e dos pastores que Deus levantou aqui, você tem a sua opção de procurar um outro lugar para você. Pelo amor de Deus,
Não procura uma boca de fumo, não procura um prostíbulo, não procura um boteco. Se for uma igreja, irmãos, é irmão de fé em Cristo Jesus. Vai para lá, procura lá, vai congregar lá em nome de Jesus. Se você não consegue chegar aqui e ouvir, eu não consigo nem olhar ali para os pastores ali, ou para quem está ali, eu não consigo nem entrar naquela igreja, é direito seu, irmão. Procure um lugar então onde você vai conseguir congregar, onde você vai estar conseguindo inserido nesse contexto aqui, para você avançar na sua fé, para você colocar os talentos e os dons que Deus liberou sobre a sua vida, porque Jesus vai te pedir conta de cada um deles. Então, irmãos, para mim não dá, tá, tudo bem, não vem aqui, mas não vai em lugar nenhum mais, não congrega mais. O maior prejudicado não sou eu. Graças a Deus a minha vida está seguindo e está seguindo dentro daquilo que Jesus sempre me falou e confiou a mim. Agora, irmãos, nós precisamos de ter maturidade e entender, ninguém aqui é de ninguém, eu não sou dono de ninguém. Então, irmãos, eu preciso de deixar isso aqui muito bem claro, muito bem esclarecido. Você não participar, você não está inserido nesse contexto, ou se você conhece alguém que está vivendo dentro dessa prática, você como um irmão de fé, dá o toque para esse irmão e fala, procure um lugar para você congregar, alinha a sua vida com Jesus, porque quando você chegar lá, suas desculpas não serão aceitas, de que, eu não ia com a cara do pastor e da pastora, eu não concordava com aquele estilo, com aquele jeito. Irmãos, pode discordar de mim, mas se é a palavra que está falando, aí é outra conversa, tem que falar com Jesus. Segundo ponto, por que nós devemos ceiar e por que nós ceiamos? Para lembrar do sacrifício. Irmãos, semana passada eu falei lá em Êxodo 12, quando o Senhor instituiu a ceia, quando Deus instituiu para livrar o povo lá do Egito, da escravidão, e Deus falou que eles iam fazer aquilo de forma perpétua, que não iam parar de fazer. E todas as vezes que eles fossem fazer, seria para eles lembrar de onde Deus tirou, porque a gente, ser humano, a gente tem a memória muito curta, irmão. A gente esquece das coisas rápido demais, ainda mais das coisas boas que fazem para a gente, porque das ruins a gente não esquece não, fica carregando como um chaveirinho no pescoço, todo dia, toda semana, todo ano e por diante vai, mas às vezes as coisas boas que fazem para a gente esquece muito rápido, e o povo do Egito mostrou isso, vira e mexe, eles esqueciam do que Deus tinha feito por eles, e às vezes a gente vai julgar e falar, não, mas que povo ingrato. Não, irmão, só muda a época, só muda o ano, que às vezes a gente é da mesma forma, da mesma maneira, infelizmente somos seres humanos, e Deus sabe de tudo isso. Por isso que Ele tem a graça dEle sobre nossa vida, e as misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí, irmãos, nós vamos ver que é para lembrar do sacrifício. E o Senhor falava, todas as vezes que vocês forem fazer isso, vocês vão estar lembrando do sacrifício que foi feito pela vida de vocês, do cordeiro, que o sangue foi passado nos umbrais das portas, para que vocês tivessem sido salvos naquele dia que o anjo da morte passou. Quando Jesus veio e ressignificou a ceia, que era aquele contexto que nós falamos de matar o cabrito, de matar o cordeiro, as ervas amargas e tudo aquilo, Jesus veio e ressignificou o mesmo propósito, o mesmo objetivo, só que agora nós temos dois elementos, que é o pão que representa o corpo e o suco que representa o sangue de Cristo. E ali o Senhor falou, olha, todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem, vocês vão estar lembrando e vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Então todas as vezes que nós participamos aqui, para mim particularmente é uma reflexão que eu faço, de falar de onde Jesus me tirou, de onde Jesus me resgatou, quem eu era e quem hoje eu sou. Então, irmãos, constantemente, quem não participa, quem não está inserido nesse contexto, quem não está no contexto aqui no culto, de estar numa célula, de estar lendo a palavra, de estar dentro disso que eu acabei de falar aqui, irmãos, facilmente a pessoa vai cair, ela não vai se lembrar mais do que Jesus fez por ela. Às vezes as coisas não vão acontecer na vida dela, ela vai ficar questionando, vai ficar reclamando. Então, irmãos, às vezes ela vai entrar num lugar como esse, ela vai ficar perdida. Por quê? Irmãos, todas as vezes que nós fazemos, nós lembramos. E quanto mais às vezes nós vamos deixando de lado, aquilo que não é visto não é, aquilo que não é visto não é lembrado. E aí a pessoa às vezes acaba saindo, se esvaindo desse lugar, e ela acaba se perdendo, acaba perecendo. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos deixou isso aqui todas as vezes para que nós pudéssemos ter esse entendimento, para lembrar do sacrifício de Cristo, que ao comer esse pão, você está simbolizando que você está comendo a carne de Cristo, a qual falou lá em João 6, eu tenho parte com o Senhor Jesus. Ao você tomar o suco, você está dizendo, Jesus, eu tenho parte no teu sangue, e eu sei que foi pela minha vida, pela remissão dos meus pecados. Então, todas as vezes que nós vamos fazer isso, esse momento não pode ser apenas você pegar esse cálice e esse pão e simplesmente não, ele tem que ser feito com clareza,
tem que ser feito com zelo, com respeito, com sabedoria e com a mente renovada, sabendo o que nós estamos fazendo. Terceiro ponto, para renovar a sua aliança com Deus. Irmãos, Deus ele não quebra a aliança que Ele fez comigo, que Ele fez com você. Mas verdade é que todos nós, em todo tempo, precisamos reparar a nossa aliança com Cristo. Por causa da nossa falha humana, e Jesus reconhece isso. Por causa da nossa limitação. Então todas as vezes aqui, particularmente como eu disse, uma vez por mês, você tem essa oportunidade de você vir aqui e professar e levantar em alta voz, ou seja, no seu espírito, seja da forma que for, dizendo: Senhor, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor, mais um mês, mais um dia, mais uma vez. Ou se não, você pode também estar aqui realizando a sua aliança hoje com Jesus. Aqueles que já têm a sua aliança, você pode hoje renovar. Você vê muito isso acontecer nos casamentos, né? Eu não vou nem tentar aqui citar uma, que dirá duas, três, mas vira e mexe aí, eu vejo alguém postando aí: estamos renovando a aliança, estamos fazendo bodas não sei de quê, e para lá e para cá, enfim, em todo tempo elas estão fazendo o quê? Renovando a sua aliança. Da mesma forma, em todo tempo nós precisamos renovar a nossa aliança com Jesus. Jesus continua fiel à sua aliança comigo e com você. Ele não volta atrás da sua palavra, mas nós constantemente precisamos de fazer isso. Então a ceia, ela é um momento de reflexão, ela é um momento de arrependimento e ela é um momento de reconciliação. É o que você vai dizer em poucas palavras: Jesus, eu ainda continuo contigo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, apóstolo Paulo ali vai nos deixar uma instrução dizendo assim: que o seu irmão da direita, que o seu irmão da esquerda avalie a sua vida e depois você ceie. Amém? Claro que não. Coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ver a instrução aqui que o apóstolo Paulo nos deixou. Então a ceia é um momento de, fala comigo, a ceia é um momento de reflexão, de arrependimento e de reconciliação. Então, irmãos, nesse momento a qual o apóstolo Paulo nos dá essa instrução, e esse dia aqui não é um dia de você fugir, não é um dia de você correr da mesa, não é um dia de você chegar aqui e se sentir a pessoa mais desprezada desse lugar e dizer às vezes assim: eu estou até com vergonha de estar aqui. Você está no lugar certo, porque todo mundo aqui está enquadrado na mesma situação. Todos somos pecadores e carecemos e dependemos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos deixou essa instrução e ele disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então o que o Senhor deixou para mim e para você aqui, o que o apóstolo Paulo retransmitiu, o que o Senhor tinha deixado para ele foi: ei, a ceia, esse momento, quando for falar de você examinar, não é para você se examinar e você sair correndo daqui desesperado, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Encontrou pecado? Claro que vamos encontrar. Peça perdão, se arrependa, se reconcilie, coma e beba daquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. Sabe por que, irmãos, que o Senhor fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo? Se examinou, mas ele não fala assim: dá o veredito agora, se você vai comer, se você vai beber. Sabe por quê? Coloca lá para mim, 1 Coríntios 11, 30. Por que o Senhor falou assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba? Porque se fosse para deixar para nós nos examinarmos e nós dessemos a sentença, nós não seríamos justos, seríamos injustos. Pastor, o que você está querendo dizer? Vou te explicar agora. Acredito que você já entendeu. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Coloca lá para mim no 29. Isso é isso mesmo, pode deixar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é que isso quer dizer? O camarada foi lá e cometeu uma atrocidade. E nós sabemos que existe juiz, existe promotor. Você tem que ir lá e prestar suas contas lá. E aí o juiz, ele recebe lá do promotor a denúncia do tal que cometeu a atrocidade. E aí ele chega lá e ele fala: olha, fez isso. Quem que dá a sentença? O juiz.
O juiz fala se é condenado ou se está livre. Aí agora imagina que o promotor, ele vem, faz toda a sua relevância nos fatos ocorridos, e vai lá e chega para aquela pessoa que cometeu o ato e fala assim: agora é o seguinte, dá a sentença aí, fala aí o que você quer, você vai ficar preso ou você vai ser livre? O que você acha que ele ia escolher? O que você acha, irmão? Solto ou preso? Então, irmãos, quando o Senhor fala, examine-se pois o homem a si mesmo, coma e beba, porque se nós fôssemos examinar, seria duas situações. Uma, eu olharia e falava: ai, eu sou um lixo mesmo, eu não vou participar desse negócio aqui, irmão, eu sou podre mesmo, eu sou isso, aquilo, outro. Ou senão nós ia falar: eu vou ceiar hoje porque eu estou bom demais. Inclusive, levei até oferta na igreja hoje. Tinha um rapaz vendendo paçoquinha no sinal, eu não apenas comprei uma, ainda deixei o troco de 50 centavos com ele. Hoje eu não xinguei ninguém, não briguei com ninguém. Nós íamos fazer o quê? Íamos fazer uma autoavaliação, íamos nos colocar lá no alto e falar: eu estou ceando porque eu sou bom demais. Inclusive tem muitas pessoas que não participam da ceia, e às vezes você vai conversar com ela, ela fala assim: não, eu vou esperar eu consertar tudo na minha vida primeiro. E eu já falo: então você não vai cear nunca na sua vida. E o dia que você achar que você está bom, você já vacilou, você não está bom não, meu filho. Então, irmãos, nós precisamos entender que Cristo deixou algo para mim e para você. Então essa noite é uma noite de reflexão, uma noite de arrependimento e uma noite de reconciliação. Quarto ponto, por que nós devemos cear? Para ter comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, ninguém ceia sozinho. Pode acontecer? Pode. Mas quando nós chegamos até esse lugar, você desloca da sua casa, vem até aqui, nós estamos em um momento de comunhão. Comunhão com um membro do mesmo corpo que você. Você e eu não somos corpo sozinho. Tem pessoas hoje que acham que são autossuficientes, acham que são corpo sozinho. Eu não preciso de fulano, eu não preciso de ciclano, eu não preciso de ninguém. Eu sou melhor do que todo mundo. Não existe isso. Nós precisamos participar, porque a ceia, como eu disse desde lá no início, ela é 100% voltada para a comunhão. Ela foi instituída na comunhão, ela foi levada na comunhão, ela continuou sendo disseminada na igreja primitiva, no meio da comunhão. Sentar, mesa, olho no olho, afeto, ajuda, cuidado, fortalecimento, isso é reino de Deus. E infelizmente as pessoas, elas estão desprezando a comunhão de Cristo. Ela despreza a comunhão comigo e com você. Mas diga-se de passagem, na hora que precisa de algo, ela quer se beneficiar do corpo. Eu costumo dizer que existe duas coisas no corpo. Existem os membros e existe algo que tem no corpo, que se a gente não tomar o nosso cuidado, tira a nossa força, tira o nosso vigor e ainda nos mata, que é o parasita. Pesado isso, né, irmão? Mas existe. Infelizmente, ele te suga as suas forças, te suga tudo que você tem de melhor. A intenção dele é essa, é te sugar e acabar com o membro, é acabar com você. Então, irmãos, nós ceamos para ter comunhão. 1 Coríntios 12, 27, coloca para mim, por favor. E hoje em dia, irmãos, pessoas não querem ter comunhão, não querem ter comunhão com o irmão, não querem ter comunhão com a igreja de Cristo, sendo-se que esse lugar o Senhor fez para que nós pudéssemos nos aparelhar, pudéssemos nos ajustar uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Fala com esse irmão do lado: eu preciso de você, e você precisa de mim. Irmãos, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim. Sabe, irmãos, e às vezes isso tem sido deixado de lado. As pessoas não querem abrir mão do seu eu. Você lembra que eu falei lá no início, que o negar a si mesmo não é fácil? Não é fácil. Esse tem de estar em comunhão, que trem chato. Não.
Eu não quero ter comunhão com a Sirlene, não quero ter comunhão com o Rafa, com a Daíse. Ah não, esse negócio de comunhão, ai pelo amor de Deus. Primeiro B.O. que acontece lá, ô Sirlene, pede os irmãos para juntar todo mundo em oração, orar para nós. Não dá para entender? Não quero ter comunhão. As pessoas hoje elas são de conveniência. Então irmãos, nós devemos tomar cuidado. Eu estou de fato me importando com a comunhão com a qual Cristo me deixou, para ser corpo juntamente com vocês, eu membro na minha função, naquilo que Cristo me chamou. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro aqui o Senhor ele vai falar que cada membro aqui tem a sua função, cada membro aqui tem a sua finalidade. Se eu fui chamado para pastor, às vezes você foi chamado para profeta, às vezes você foi chamado para seja o que for, mas tudo que nós somos chamados, igual os meninos aqui estão tocando, tem alguém na recepção, tem alguém no som, tem alguém aqui, cada um foi chamado para uma finalidade, cada membro tem a sua finalidade. E aqui na igreja, no corpo de Cristo cada um tem aquilo que foi derramado, sabe para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que é esse lugar. Então, essas pessoas que não estão querendo ter comunhão, ou estão querendo ter uma comunhão dentro do limite que entende, que acha, nós vamos ter que prestar conta. O talento que eu tenho é meu, então eu faço aonde que eu quiser. Deixa eu te falar, segura essa onda para você prestar conta. Outro ponto aí, Romanos 12, 4, 5, por favor. Então irmãos, nós somos corpo de Cristo. Quem falou foi o próprio Jesus que deixou, e o apóstolo Paulo transmitiu para mim e para você. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, irmão, cada membro aqui tem uma função. Você também aqui, às vezes você não prega, como você acha que não, mas você sabe receber uma pessoa naquela recepção como ninguém. Às vezes você não é muito bom, você entende que você não vai atuar na recepção, mas você pode estar ali na mídia. Ô irmão, às vezes você não vai estar em nenhuma dessas coisas aqui, desse cenário, desse contexto, mas só de você estar aqui do lado, e um irmão está aí, na hora de você dar um aperto de mão, quando a gente fala assim, dá um aperto de mão nesse irmão, às vezes vai ser o melhor aperto de mão da vida daquela pessoa, que ela vai ver Jesus nos seus olhos, e ela vai querer mudar de vida. Irmãos, eu nunca precisei de posição para me poder pregar o evangelho, para me poder cuidar. Nunca precisei de receber um título de pastor para me poder pastorear. Eu desde quando eu me entendi por gente, e eu me dou com pessoas, eu sempre fiz o máximo que eu pude para não tentar fazer de uma forma de ferir, de machucar. Fui perfeito em todas as vezes? Claro que não. Errei muito, erro até os dias de hoje, vou continuar errando, mas os mesmos erros não. Estou aprendendo, estou em evolução. Eu sempre uso esse exemplo aqui. Eu estou em obra, você também. E é obra de prefeitura, é obra de Copasa. Sabe o que é aquilo? Você passa lá, tem não sei quantos anos, a placa está lá. Estamos em obra. Da mesma forma é eu. Relevo algumas coisas que eu falo, que eu faço. Estou em obra. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia da sua volta. Porque aquilo que era importe será perfeito. Então estou em obra, releve, e eu também vou relevar algumas coisas, mas tem coisas que são inadmissíveis, em determinadas posições, que nós ocupamos, ou que estamos, a quem muito é dado, muito é, simples assim, Lucas 12, 48, se eu não me engano, né? Então irmãos, assim, individualmente somos membros uns dos outros. Cadê o 4? Já leu o 4 já? Estou violento mesmo, hein? Já li o 4? Que é isso? Eu estou brabo mesmo, hein? Eita, não me lembro de ter lido o 4. Volta lá de novo no 4. Eu não tinha lido, era o 5. Muito bom. Irmãos, então nós precisamos. Você não ceia sozinho. A ceia representa a unidade com a igreja, o corpo espiritual de Cristo. Então é muito mais do que comer um pão. É muito mais do que beber um suco. Então se eu não quero ter comunhão, se eu não quero ter partilha, se eu não quero me assentar à mesa, se eu não quero estar unido a esse corpo, você já tomou a sua decisão. 5.
A ceia é para o fortalecimento espiritual. 1 Coríntios 11:30, por favor. A ceia não é apenas hoje isso aqui que nós temos, irmão. Quando a gente fala que é simbólico, porque você não está comendo a carne mesmo de Jesus aqui. Você não está bebendo o sangue de Jesus aqui. É simbólico. Mas essa simbologia, esse ato, ele tem um poder que está nele. Porque quando nós fazemos com entendimento, irmãos, nós estamos na série de mensagens. Caminhe além do que os olhos podem ver, caminhe por fé. Você ceiar, crendo no que você está fazendo, no que a palavra deixou, é somente por meio da fé. Porque se não for, vai ser loucura. É por meio da fé. Então nós não estamos fugindo do que nós estamos pregando aí nas quartas, não. E continuamos, além do que os olhos podem ver, caminho por fé. Irmãos, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, vai olhar a vida das pessoas que não participam do que representa o corpo e o sangue de Cristo. Vai olhar a vida das pessoas que não congregam. Vai olhar a vida das pessoas que não participam de uma célula. Vai olhar a vida de umas pessoas que vêm na igreja automaticamente. Na mente dela, ela já tem um cronograma montado. Segunda é isso, terça é isso, quarta aquilo, quinta aquilo, sexta aquilo, domingo eu vou lá. Às vezes, irmãos, está no automático. Então, irmãos, por isso no nosso meio, como o apóstolo Paulo disse, há muitos fracos, há muitos doentes. A ceia, ela é também para o nosso fortalecimento espiritual. Afinal de contas, lá em João 6:52, Jesus disse: aquele que come, aquele que bebe, você está tendo o corpo e o sangue de Cristo dentro de você. Então, irmãos, quando nós não participamos, nós estamos aí nos enfraquecendo espiritualmente. Eu e você estamos deixando de ser renovados na nossa fé, no nosso espírito e também no nosso físico. Tem muitas pessoas que o seu físico está doente porque a sua alma e o seu espírito está doente. Não está fortalecendo o espírito, não ora, não jejua, não lê a palavra. Quer se contentar apenas de vir aqui num dia como esse, e eu não estou aqui te julgando, não estou aqui te apontando, mas eu vou usar um exemplo clássico que sempre usamos. É o famoso arroz com feijão. Come uma única vez por semana e depois chega aqui e me conta um relatório. Talvez vai chegar uma mensagem para mim, porque você não vai conseguir nem levantar de sua cama para você vir aqui me contar de tão fraco que você vai estar. Da mesma forma pare de se alimentar espiritualmente somente o dia que você está aqui. Pegue a sua Bíblia no celular, pegue a sua Bíblia física, vá investir um tempo em buscar a Deus, vai buscar um tempo de semear. Da mesma forma como você tem tempo para tudo e para todas as coisas, e você está certo, tenha tempo também para a palavra de Deus, tenha o seu tempo para Jesus Cristo. Então a ceia é para o nosso fortalecimento espiritual. Sexto e último, porque a ceia anuncia a volta de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós estamos fazendo esse ato, e lá em 1 Coríntios 11:26, nos deixa isso bem claro. Todas as vezes que nós participamos, que nós fazemos aquele ato, de pegar o suco e pegar o pão, e levantar, nós estamos fazendo algo profético. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, Ele fez as suas promessas, e Jesus, Ele cumpre cada uma delas. Essa promessa foi feita por Cristo, dentre tantas outras, que já aconteceram, estão acontecendo, e essa aqui está para acontecer. Todas as vezes que eu e você levantamos esse pão, levantamos esse suco, nós estamos declarando profeticamente: Jesus, eu estou aqui, estou capengando, tem vezes que eu estou pensando em desistir, tem vezes que eu estou cansado, tem vezes que eu estou sobrecarregado, tem vezes que eu estou atribulado, mas a resposta eu estou dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu estou te aguardando. Então todas as vezes que comerdes, todas as vezes que bebedes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de louvor, por favor. Corpo diaconal pode se posicionar.